Apesar do novo decreto do governo do Estado, municípios do Rio Grande do Sul mantêm instituições de ensino fechadas. Para falarmos sobre o assunto, nosso entrevistado está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS professor Bruno Eiseric, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP. Bem-vindo, professor Bruno. Muito bom estar contigo, Apple, muito bom falar com toda a tua audiência. É importante que tu sempre abra esse espaço para que a gente possa falar sobre educação, que é um tema tão importante para o futuro do nosso país. Sem dúvida, nossa linha editorial, desde que criamos o Consumidor RS, em 1998, é comunicação, educação e direitos do consumidor. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum, professor Bruno. Meu querido amigo, me diga uma coisa, compartilhe com o nosso telespectador, que nos brinda aí com a sua audiência. Como é que está este momento das escolas privadas, o ensino presencial retomando, e o novo decreto do governador dos 3 As? Como é que isso afetou, ou está afetando, positivo ou negativamente, no setor de ensino do nosso estado, professor? Bom, Apple, eu acho que é muito importante que a gente saúde aqui esse novo decreto, né? Porque a educação, o ensino, ele foi incluído como atividade essencial, e como atividade essencial ele não pode ser fechado, né? É a mesma coisa que fechar um hospital, que fechar uma farmácia. Então, a escola, claro, obviamente, havendo questões excepcionais, se nós tivermos números muito negativos, sim, mas aí vai só em caso de blackout. Aliás, blackout não, me fugiu o termo, não é blackout, eu usei o termo errado aqui. Lockdown? Isso, só se nós tivermos lockdown, perdão, aí sim, mas se não, o importante é que a gente diga com esse novo decreto, educação é serviço essencial, isso é muito importante. Também é importante que esse novo decreto, ele reconhece, né, que as escolas, elas são uma atividade de risco médio, né? A gente sempre bateu nisso, que as nossas escolas, com os protocolos, é sempre bom lembrar, né? São 4 fatores muito simples, Apple. Primeiro, o uso da máscara. Segundo, o distanciamento entre os alunos. Terceiro, a ventilação. E quarto, o uso do álcool gel e a limpeza. Com isso, a gente consegue fazer com que as nossas escolas sejam locais seguros para os nossos alunos. Obviamente, nós continuamos trabalhando pela vacinação dos nossos professores e funcionários, nós temos conversado muito sobre isso, não é requisito para a volta, mas vai dar mais tranquilidade. Então, eu diria assim, nós estamos com as nossas escolas abertas em 90% do nosso estado, nós estamos com alguma dificuldade lá na região noroeste, que alguns prefeitos não entenderam o decreto estadual e não tem permitido a abertura das nossas escolas. Mas nós temos certeza que com diálogo, que com conversa, nós vamos explicar o decreto e vamos poder receber os nossos alunos. E, Apple, é sempre importante lembrar, a escola está aberta, mas para aquelas famílias que ainda se sentem inseguras, nós continuamos atendendo de forma remota. Então, estamos atendendo de forma presencial e de forma remota para aquelas famílias que ainda estão inseguras. Mas é importante que eu te diga que nas séries iniciais e na educação infantil, nós estamos com 90% de frequência dos nossos alunos, né? Que bom. Então, a gente fica muito tranquilo e nós não temos ouvido caso de surtos, caso de aumento de casos de Covid em função das nossas escolas abertas. O senhor lembra de cabeça, assim, professor Bruno, quais as cidades que estão com... que os prefeitos estão com alguma dificuldade? Eu sei que Santo Ângelo é uma delas, é uma cidade grande, né? A gente sabe que lá nós temos um surto, mas é importante que a gente diga o seguinte, a escola, os alunos, né, as crianças, elas não levam e trazem, né? Elas não são vetores, né? Então, claro, assim, ó, é muito mais prejudicial a gente deixar a escola fechada pelo prejuízo que as nossas crianças estão sofrendo, do que a gente não permitir que elas vão à escola. E aí eu pergunto, se o prefeito tivesse fechado todas as atividades, eu até entendo, Apple, que pudesse fechar as escolas também, mas o prefeito deixa o comércio aberto, deixa o restaurante aberto, deixa as lojas abertas e fecha as escolas. Então, parece que a culpada pela propagação da Covid são as nossas escolas, quando nós sabemos, nós temos estudos científicos que dizem que não,
né? A escola que cumpre o protocolo, e nós temos cobrado muito isso das nossas escolas da rede privada, e sabemos que a rede municipal e estadual também tem feito isso, né? As escolas, elas são lugares onde o vírus não se propaga, onde ele não se alastra. O professor Bruno, me tem notícias da rede pública de ensino, a nossa municipal em Porto Alegre e a estadual por esse estado todo. As informações que eu tenho é que as escolas estão tudo fechadas, que nada está funcionando. É verdade isso, professor? Não é verdade. Eu tenho conversado muito com a secretária Raquel, ela assumiu há pouco mais de um mês no nosso estado, ela tem feito um trabalho excepcional. A rede pública também já está começando a abrir as suas portas, inclusive essa semana e a próxima semana vai ser uma semana de testagem com os alunos, para que eles vejam em que pé estão os alunos. Não é uma testagem que vai valer nota, mas sim para fazer um diagnóstico de como estão os alunos para poder programar o trabalho. Então, a secretária Raquel está chegando agora, está fazendo um excelente trabalho e vai, como a rede privada, receber os alunos presencialmente e também trabalhar com a forma remota. A secretária Janaína também já está abrindo as escolas municipais aqui em Porto Alegre. Então, claro, dos outros municípios, eu não tenho tantas notícias, mas eu posso dizer que, em relação a Porto Alegre, a secretária Janaína está fazendo um excelente trabalho. Ela vai trabalhar com rodízio, né? Ela não vai conseguir atender todos os alunos ao mesmo tempo, mas ela vai trabalhar com rodízio, e a secretária Raquel também vai fazer, já está abrindo. Então, escolas privadas abertas, escolas públicas, municipais e estaduais abertas, porque não adianta, é importante dizer, a gente abrir só as escolas privadas, porque a rede privada, ela responde por 15% dos alunos do nosso estado. Aí não adianta, a gente tem 85% dos alunos que não estão sendo atendidos. E quando a gente lembra da rede pública, é muito importante a gente pensar que, às vezes, a principal refeição que uma criança faz é quando ela vai para a escola. Então, eu diria que a abertura das escolas públicas, ela até tem essa função, muitas vezes a função protetiva, e aí vale não só para a rede pública, como para a rede privada. Nós tivemos, no ano passado, um aumento nos casos de violência doméstica contra mulheres e contra crianças. E nós também tivemos uma diminuição no número de queixas apresentadas por crianças em relação à violência doméstica, porque as crianças não estavam na escola e não se tinha notícia do que estava acontecendo. Então, eu diria que a abertura das escolas ela é importante por todos esses fatores, não só a questão educacional, não só o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças, mas também um fator protetivo e muitas vezes até de alimentação que as nossas crianças têm. Mas vamos abrir com segurança. Mas é importante que diga o seguinte, não é só a escola, nós na escola estamos fazendo a nossa parte. É preciso que toda a sociedade cumpra, é preciso que nós, como sociedade, evitemos a aglomeração, vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel. Então, essa é uma campanha que o Cinep tem feito. Nós, na escola, vamos procurar atender todos os protocolos, mas precisamos que a sociedade ajude a que nós possamos manter nossas escolas abertas. As escolas privadas, nesse período de pandemia, que estavam fechadas, estavam com aulas pela internet, educação à distância, quer dizer, era um esforço muito grande de manter os alunos conectados. Né? Mas as escolas públicas, muito poucas ou quase nenhuma puderam proporcionar a educação à distância pela internet. O déficit desses alunos deve ser uma coisa tremenda, não é, professor Bruno? A chance de recuperar isso, como é que o senhor vê nesses contatos que tem com a secretária municipal e a secretária estadual aqui do nosso estado, professor? Eu diria, Apel, que, infelizmente, esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, ela aumentou aquele fosso que existe já entre o ensino público e o ensino privado. Né? É verdade. Eu lembro que 17 de março do ano passado, quando foram fechadas as escolas, no dia 18 de março, nós já tínhamos escolas privadas atendendo de forma... Verdade, me lembro disso. Praticamente no dia seguinte. O Estado ele conseguiu começar a atender os alunos no segundo semestre, em agosto. Mas mesmo que o Estado
tenha conseguido oferecer para os alunos, porque os professores receberam notebooks, foi feito treinamento, mas muitas vezes o aluno não tem como receber o que o Estado quer alcançar, porque só tem um celular em casa e o pai está usando esse celular para trabalhar. Então, eu diria que, infelizmente, né, o fosso entre o ensino público e o ensino privado ele aumentou com a pandemia. Mas, assim, Apple, o que eu posso te dizer? Foi feito um estudo em São Paulo, com dados reais, dados Brasil, que os alunos da rede pública em São Paulo regrediram 3 anos em relação ao resultado do IDEB. Uma mãe me disse certa vez assim, ó, o meu filho vai ter 3 anos só esse ano. Parece uma fala meio absurda, mas ela tem uma lógica, né? É verdade, é verdade. A criança, ela vai viver esse momento só agora. Então, assim, ó, eu acho que nós vamos, em questão da rede privada, a gente vai conseguir recuperar isso mais rápido, porque nós, em setembro do ano passado, a gente conseguiu voltar às aulas presenciais, né? Então, nós tivemos de março a agosto do ano passado fechados, e esse ano nós ficamos fechados de março agora até meados de abril, né? Início de maio. Então, assim, nós vamos, e é um compromisso que a rede privada tem, né, com as famílias, o conteúdo vai ser recuperado. Né? Nem que nós tenhamos que ter períodos extras, ter aula sábado, mas assim, a gente fica com esse compromisso de entregar para as famílias aquilo que a gente contratou. E principalmente para pensar no futuro do nosso país. Né? Porque isso que nós estamos vivendo hoje, isso vai ter reflexo daqui a 15, 20 anos. Concordo. Isso não é uma coisa que a gente está. Não, isso não é amanhã. Educação é médio e longo prazo. Concordo. Muito bem, professor Bruno Ezeric, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Estamos juntos nessa campanha da vacinação para os nossos professores. Precisamos antecipar isso, agilizar isso. Até estar fazendo contato com o senador Lazier Martins para ver se ele nos ajuda em Brasília, junto ao Ministério da Saúde. É um momento de, com essa CPI agora de turbulência lá no Ministério da Saúde, mas nós precisamos ver isso, os professores têm que ser vacinados, é linha de frente, né, professor? A vacinação ela é muito importante, a gente fala sempre professores, mas é importante lembrar dos técnicos também, né? É importante quando a gente fala, eu sei que quando tu fala professores, tu fala em todos aqueles que estão envolvidos na escola. É verdade. Né? O pessoal costuma dizer, né? A tia que serve a merenda, né? Essa é a tia. O pessoal que limpa a escola também, então assim, ó, é importante que a gente possa vacinar, porque assim, ó, é um pessoal que vai trazer mais tranquilidade. A gente sabe que a escola, aquelas, e a gente pode falar pela rede privada, que elas cumprem todos os protocolos, são mais de 40 itens, Apple. Assim, ó, nós temos um programa muito rígido, nós temos um comitê interno em cada escola, que é o responsável pelo cumprimento de um plano que tem que ser elaborado, nós temos os COIs municipais, né, que cuidam daquilo que está sendo implementado, nós temos um COI estadual, então nós temos como cuidar de que as regras sejam implementadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a vacina, né, ela vai nos trazer mais tranquilidade para que os nossos professores, os nossos alunos possam estar em sala de aula. Né? E não existe nada mais sagrado, e eu sei que é uma frase batida, mas é sempre importante que a gente repita, né? A escola tem que ser sempre a última a fechar e tem que ser a primeira a abrir quando nós vivemos um momento de pandemia. Professor Bruno Ezeric, alegria tê-lo no Consumidor RS. Parabéns pelo trabalho do Cinep, pela sua tranquilidade em harmonizar todos esses lados envolvidos no nosso processo de ensino do Estado aqui. Um abraço bem carinhoso, boa semana, professor. Eu que agradeço e sempre agradeço esse espaço que tu abre para a gente falar sobre educação. É por causa de comunicadores como o Apple que a gente consegue levar essa ideia e consegue passar para o grande público a importância que tem a educação. Muito obrigado mais uma vez e repito, vamos à máscara, distanciamento, álcool gel para que a gente possa sair mais rápido dessa. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Apple.